Bom, pessoal, olha só. Deixei para vocês uma atividade do livro. Vamos corrigir ela nessa aula de hoje. Atividade sobre a área da superfície da pirâmide. O primeiro exercício está na página 190. Ele está feito aqui, mas eu vou explicar como é que foi feito esse cálculo. O exercício diz o seguinte: uma pirâmide regular hexagonal tem 10 centímetros de altura, então ele já deu aqui, né, 10 centímetros de altura, e 4 centímetros aqui de aresta, ou seja, da base. Cada ladinho desse aqui, ó, vale 4, tá? Só para a gente se sintonizar. Aí a primeira pergunta é o seguinte: qual é a apótema da base? Bom, a apótema da base é a distância do centro da base até esse ponto médio aqui, ó. Então a apótema da base eu chamei aqui, ó, de A1, tá? Então, olhando aqui no desenho do lado, o que a gente tem aqui? A gente tem vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é o A1, certo? A1. Então, olhando para esse triângulo aqui, ó, né, que é um desses triângulos, né, equiláteros que forma a base, a gente tem ele aqui desenhado aqui do lado. Ó. Então, o A1 é essa linha vermelha que eu coloquei aqui. Como todos os lados são iguais, então o que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir o seguinte, que se divide aqui no meio, quer dizer que cada ladinho desse aqui, ó, é L sobre 2. E aqui também, ó, é a metade, ó, L sobre 2, ok? Então, olhando para essa figura, a gente tem o seguinte, a gente tem um triângulo equilátero bem aqui do cantinho, ó. A gente tem um triângulo equilátero, onde isso aqui é L, aqui seria L sobre 2, e aqui é o nosso A1. Como aqui é um triângulo retângulo, a gente pode calcular agora usando Pitágoras, ó. Então, ficaria assim, ó. L ao quadrado é igual, né, a 1 ao quadrado, né, mais L sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é só uma demonstraçãozinha, tá? Então, olha só, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode calcular, vou repetir aqui, ó, L ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Aqui vai ficar, ó, mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4. Vou passar esse L ao quadrado sobre 4 para o outro lado. Então, aqui vai ficar assim, ó. A1 ao quadrado. Quando eu passo esse carinha para o outro lado, vai ficar assim, ó. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Ok? Aqui a gente vai tirar o MMC, ó. A1 ao quadrado. O MMC aqui é 4. Então, 4 dividido para 1 é 4 vezes L ao quadrado. Vai dar 4 L quadrado menos 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes L quadrado, L quadrado. Então, ficou 4L quadrado menos L quadrado, vai ficar assim, ó. A1 ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Aí, esse quadrado aqui, ó, passa em forma de raiz. Então, o A1 vai ser assim, ó. Raiz de tudo isso, ó. 3L ao quadrado sobre 4. Então, vamos tirar a raiz? Se eu tirar a raiz disso aqui, vai ficar assim, ó. A1 vai ficar, raiz de 3 não tem, né? Aí o L aqui eu corto com a raiz, vai ficar pro lado de fora. L, raiz de 3. E aqui embaixo, ó, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, para mim achar a apótema, né? A apótema da base, que é esse A1, é só jogar nessa formulazinha aqui, ó. A1, vou até colocar aqui, ó. O A1 é só pegar, ó, e fazer L vezes raiz de 3 sobre 2. Não precisaria fazer isso, porque a gente já sabe o valor do L, né? Era só substituir o L, mas é porque talvez eu vou ter que usar lá na frente essa formulazinha. O que é esse A1? Esse A1 é a altura do triângulo equilátero, tá? Então lá na frente a gente vai usar ele, tá? Então vamos lá, vamos apagar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que a apótema é só jogar nessa forma, tá? Deixa eu apagar, não precisa, né? Não precisa dessas cálculos aqui para não atrapalhar. Bom, então olha só, quem é o L? Então o A1, o L é quanto? O L é esses lados aqui, ó. Então cada lado desse aqui vale o quê? 4. Então cada lado vale 4. Então meu L é 4 raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso dividir, ó, o 4 com 2, vai ficar 2 raiz de 3, que é esse cálculo que eu fiz aqui, ó. Tá, ó. L raiz de 3 sobre 2, então estou substituindo L pelo 4. Então a letra A está pronto, tá bom? Apagar.
Essa é a letra A. Qual é a apótema da base? Aí na letra B, ele está pedindo o seguinte: qual é a apótema da pirâmide? A apótema da pirâmide é essa linha tracejada aqui, ó. Eu estou chamando ela aqui, ó, de A. Tá? Então eu tenho a altura da pirâmide, que é 10. Aí eu tenho a apótema da base, que é o A1, que eu acabei de encontrar. Então esse A1 aqui, deixa eu colocar de outra cor. Ó. Esse A1 aqui, eu encontrei 2 raiz de... 2 raiz de... certo? E eu tenho a altura que é 10. Então aqui é só jogar Pitágoras, né? Essa aqui é um triângulo retângulo, né? E aqui o A é minha hipotenusa. Então vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, né? É igual a altura ao quadrado, né? Mais 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Então isso aqui vai me dar, ó, A ao quadrado igual a 100, que é 10 ao quadrado. Aqui vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado é 4, a raiz corta com o quadrado, fica 3. E isso aqui vai me dar 12. Por isso que no meu cálculo aqui, ó, ficou 100, né, mais esses 12. Quando eu somo, vai dar 112. Então, meu A ao quadrado é igual a 112. Então, meu A é igual a raiz de 112, que é o que eu coloquei aqui, ó. Ok? Aí você vai perguntar, professor, mas por que que ficou, deixa eu apagar aqui, por que que ficou raiz de 112 ficou 4 raiz de 7? Por que que ficou? Por que que ficou assim? Porque 112 é a mesma coisa de eu fazer 16 vezes 7. 16 vezes 7 dá 112. Só que a raiz de 16 existe, a raiz de 7 não. Então, a raiz de 16 deu quanto? 4. E a raiz de 7 não tem, então eu deixo dentro da raiz. Ah, é necessário fazer isso? É bom, chama-se simplificar o resultado. A resposta certa é essa aqui, mas vamos supor que for uma prova de marcar, é bom você simplificar, para ela ficar assim, ok? Então, a resposta da letra B, né, tá feito, né? 4 raiz de 7 ou, né, raiz de 112. Aí vem a letra C, ele quer saber a aresta lateral. Aresta lateral. A aresta lateral eu estou chamando aqui de L, tá? Mas a gente pode chamar de outra letra também, tá? Aqui eu posso chamar, a aresta lateral é essas linhas aqui, ó. Então eu estou chamando aqui de L azul, esse L azul aqui. Então o que que a gente tem? A gente tem que tudo aqui vale 4, né? Então a metadezinha é 2 e 2, tá? Então eu estou tirando aqui um triângulo, ó, vou numerar ele aqui, ó, um triângulo A, aqui, ó, B, B e C. Então o triângulo aqui, ó, A, B, C, tá? É esse triângulo aqui que eu estou desenhando ele aqui do lado aqui, ó, ok? Aonde esse Azinho é o que eu estou procurando, que é esse Azinho aqui, ó, que eu já calculei, que é esse, tá? Então vamos substituir, deixa eu mudar de cor aqui, opa, deixa eu voltar, deixa eu só mudar de cor e apagar, vamos mudar de cor, para o vermelho. Então esse Azinho eu já calculei, quanto que ele vale, ó, está calculado aqui na letra B, ó, ele vale isso. Eu vou colocar aqui esse Azinho vale raiz de 112, que é o que está aqui, ó, é esse Azinho aqui, ó, tá bem? Aqui, ó, tô olhando para esse triângulo aqui, ó. Então eu tenho o Azinho, certo? Essa linha aqui, ó, essa linha lateral aqui, eu não sei, que é o que eu tô procurando, tá? Essa linha aqui, eu não sei, eu tô chamando de L. E o 2 é a metade, porque eu tô dividindo no meio, ó. Se tudo é 4, então esse pedacinho aqui, ó, vale 2. Agora sim, eu posso usar Pitágoras aqui de novo. Quem é a hipotenusa aqui? É sempre o que está oposto ao ângulo reto. Então aqui vai ficar, ó, L ao quadrado é igual a raiz de 112 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí, vamos voltar. Opa, desculpa aí. Aqui vai ficar L ao quadrado é igual, corta, fica 112, né? Mais quem? 2 ao quadrado, 4. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Vai ficar 112 mais 4.
que vai dar 116. Então vai ficar, ó, L ao quadrado é igual a 116, ok? Aí esse quadrado passa em forma de raiz. Raiz 116, tá aqui, ok? Aí te pergunto de novo, por que ficou 2 raiz de 29? Vamos entender por quê? Por que ficou... A resposta é essa, igual aqui, ó. Mas por que o exercício colocou assim, 2 raiz de 29? Porque 116 é a mesma coisa de eu colocar 4 vezes 29. 4 vezes 29 vai dar raiz de 116. Só que a raiz de 4 existe. A raiz de 4 é quanto? 2. E a raiz de 29? Não tem. Então eu deixo dentro da raiz. Por isso que ficou assim, ó. 2 raiz de 29, ok? Então essa é a resposta da aresta lateral, ou seja, desse L aqui, ó. Cada L desse aqui lateral, ele vai valer 2 raiz de 29 ou raiz de 116, ok? Bom, vamos continuar. Agora aqui, ó, ele pede na letra D a aresta da base, a área, né? Ele pede a área da base. A base é um hexágono, olha esse desenho aqui, ó. E o hexágono, ele pode ser dividido em 6 triângulos, o quê? Equiláteros, 6 triângulos equiláteros. E a área de um triângulo equilátero é essa fórmula aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente pega um triângulo equilátero desse e calcula a sua área. Então, se eu pegar só esse aqui, ó. Como é que calcula a área só desse triângulo? É só jogar nessa fórmula. Mas quantos triângulos iguais eu tenho no hexágono? Eu tenho 6, então eu vou pegar a fórmula e multiplicar por 6. Foi o que eu fiz, ó. Na letra D, olha só, a área da base é 6 triângulos, né, equiláteros. 6 vezes. A fórmula é essa aqui, ó, L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Mas o L vale quanto? O L vale 4, né? Por quê? Porque cada ladinho desse aqui, ó, vale 4. De acordo com o desenho aqui que ele me sugeriu, tá? Então vai ficar 4 ao quadrado, né? Raiz de 3 sobre 4. Aí o que é 4 ao quadrado, né? 16. E 16 dividido para 4 vai dar o próprio 4. Aí ficou assim, ó, 6 vezes 4, raiz de 3. E 6 vezes 4 é 24, raiz de 3. Por isso que a resposta ficou essa, tá? Então, essa aqui é chamada de área da base. Essa é a letra D. Vamos lá, vamos fazer os outros. Agora, vamos lá para a letra E. Na letra E, ele quer a área lateral. Ok, a área lateral é um triângulo. Então, olha só, eu peguei essa lateralzinha aqui, ó, todinha. Essa lateral todinha é esse triângulo aqui, ó, onde eu tenho a base, que é 4, né, ó. A base é 4. E essa altura aqui, ó, é a apótema da pirâmide. Essa aqui, ó, a letra B, ó, que é esse azinho de azul aqui, ó, que a gente calculou aqui, ó. E quanto que ele vale, esse azinho? O azinho vale 4 raiz de 7 ou raiz de 112, que é a mesma coisa. Então, como é que calcula a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido para 2. Ok. E quantos triângulos iguais a esse eu tenho na pirâmide? Eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Eu tenho quantos no total? No total eu tenho 6. Então, por isso que a fórmula ficou assim, ó. 6 vezes base vezes altura sobre 2. Agora é só substituir, ó. Quem é esse B? Esse Bzinho, a base. A base é 4. Coloquei aqui, ó. Tá? É 4. E quem é esse H? O H é a altura. No caso aqui, a altura aqui é o A. E quem é esse A? 4 raiz de 7. Aqui, ó. Ok? Dividido por 2. Então, pronto. Então, o que a gente tem aqui, ó? 4. Eu posso cortar o 4 com 2. Então, aqui vai ficar o quê? 2. Aí ficou assim, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Aí por isso que ficou 48 raiz de 7. Essa aqui é chamada de área lateral. Tá? Lateral. Ok? Então vamos lá agora para o último. O último é a F. Ele quer saber a área total. Bom,
mais fácil, né? Área total é só somar a base, né, mais a lateral. Ok? Onde é que está a base? Aqui está a base e aqui está a lateral. Ou seja, é só somar essas duas coisas, ó, essa e essa. Somando aqui, ó, as duas coisas, o que que a gente tem? A gente tem 24 raiz de 3, que a gente calculou aqui, e 48 raiz de 7, que a gente calculou aqui. Tá bom? Aí a resposta é só isso, mas para facilitar, o que que ele entende? Ele entende o seguinte, que 48 é a mesma coisa de eu escrever assim, ó, 24 vezes 2 raiz de 7. E aqui eu já tenho aqui, ó, 24 raiz de 3. O que que ele fez? Ele tirou o 24 e colocou em evidência. Então, quando eu tiro o 24 daqui, ó, sobra quem? Raiz de 3. Quando eu tiro o 24 daqui, ó, sobra o quê? 2 raiz de 7. É necessário fazer isso? Não, mas talvez as alternativas elas estejam dessa forma. Então é bom você aprender a fazer isso. Por isso que a resposta fica assim, ó. Ah, por que que não calcula? Porque raiz de 3 e raiz de 7 não tem valor exato, então a gente acaba não calculando. Vamos lá. O exercício 46. Determine a área total de uma pirâmide regular cuja altura é 15 centímetros e cuja base é um quadrado de 16 centímetros de lado. Ok. Então, primeiro, olha só. A altura da pirâmide é 15, ele me deu. Como aqui é 16, significa, ó, que cada pedacinho desse aqui é 8. Por isso que aqui é 8, então aqui também é 8. Então, aí daí a gente formou um triângulo aqui, ó. A altura, aqui a gente tem essa apótema da lateral, né? A apótema da pirâmide, que eu chamei aqui de Azinho, né? Então, a altura 15, esse ladinho é 8. Calculando Pitágoras, o que que a gente tem? A ao quadrado, 15 ao quadrado, que é esse aqui, e 8 ao quadrado, que é esse aqui. 15 ao quadrado é 225. 8 ao quadrado, 64. Somando os dois, 289. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a 289. Então, A é igual a raiz de 289 e é igual a 17. Por isso que eu cheguei a essa conclusão, que o A vale 17. Ok? Aí ele pergunta o quê? Qual é a área total? A área total é só somar a base, somar com a lateral. A lateral é formada por triângulos. Dá uma olhada aí, ó. Cada lateral dessa é formada por triângulos. São quantos triângulos? 4. Então eu tenho assim, ó, 4 vezes base vezes altura dividido para 2. Mas quem é a base? Essa base aqui da lateral. A base todinha é 16. Ok? E a altura? A altura é esse azinho aqui que a gente encontrou. Tá? Esse azinho aqui é chamado de apótema da pirâmide. Então, ele vai ser a altura da lateral. Então, esse azinho vale 17. Então, por isso que aqui ficou assim, ó, 4 vezes a base, que é 16, a altura, que é 17, sobre 2. Esse cálculo aqui, ó. Tá? Aí, o que que eu fiz? Simplifiquei, ó, o 4 com esse 2. Então, no lugar do 4 fica um 2. Aqui, ó, 2 vezes 16 vezes 17. Quando eu multiplico tudo, vai dar 544. Então, a área lateral é 544. Ok? E a base? A base é um quadrado. A base é um quadrado. E qual é os lados do quadrado? 16 por 16. Então, a base é 16 ao quadrado. 16 vezes 16. E 16 vezes 16 vai dar 256. Pronto. Agora é só somar, ó. A área da base mais a área lateral. Somando os dois, dá 800 centímetros quadrados, que é a resposta que o livro deu para a gente. Ok? Continuando. Aqui temos dois exercícios, vamos por parte. Primeiro vamos fazer esse aqui, ó, 47, que também está na página 190. Ele diz o seguinte: uma pirâmide quadrangular, ou seja, de base quadrada, tem todas as arestas iguais e a área da base igual a 16. Então, olha só, eu posso chamar então todos os lados aqui, ó, de A. Ó, é A, aqui é A, aí aqui é o A.
Por quê? Porque ele disse para mim que todos os lados são iguais, tá? Então, tudo é A. E aqui, ó, a base, ele tem uma área igual a 16. Mas como aqui é um quadrado, ó, Azinho, Azinho, é tudo igual, né? É um quadrado. Como é que calcula a área de um quadrado? Né? Lado vezes lado? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. A área desse quadrado é A vezes A. Mas a área é quanto? 16. E A vezes A é A ao quadrado. Conclusão, passo o quadrado para o outro lado, raiz de 16. E a raiz de 16 é 4. Então, chega à conclusão, né? Que cada azinho desse, ou seja, cada lado desse vale o quê? 4. Ok? Muito bem. Então, cheguei à conclusão que o lado vale 4. Como todas as arestas são iguais, ó, essa é igual a essa, é igual a essa, ele disse aqui, ó, todas as arestas, quadrangular regular, onde as arestas são todas iguais. Então, todos esses tracinhos aqui, ó, são iguais a 4. Eu tenho quantos no total? Hein? Quantos eu tenho no total? Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Vamos contar junto. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Depois eu tenho 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 arestas. De quantos centímetros cada um? 4 centímetros. Então, se eu fizer 8 vezes 4, né, que é o que eu encontrei, eu vou chegar no valor que eu queria, tá bom? Ele diz o seguinte, qual é a pergunta do exercício? Qual é a área total da pirâmide? Bom, então vamos lá, vamos entender o que é a área total. Primeiro a base, ele já me deu. A área da base é 16, certo? E eu já descobri que cada aresta vale 4. Já descobriu isso. Aí está faltando agora calcular a área dessa lateralzinha aqui, ó. Essa lateralzinha aqui vai ser um triângulo equilátero. Por quê, professor? Porque todos os lados aqui vão ser o quê? 4. Então eu posso desenhar aqui um triângulo. Deixa eu desenhar aqui direito. Um triângulo onde todos os lados valem 4. Esse triângulo é a lateral. Então eu tenho quantos triângulos laterais? Tenho 4. Então eu posso pegar e jogar na forma do triângulo equilátero, que é essa aqui, ó. Certo? Triângulo equilátero. Então eu tenho a fórmula lá, ó. Lado ao quadrado é igual a raiz vezes raiz de 3 sobre 4. E esse L aqui vai valer quanto? 4, né? Que é ao lado do triângulo. Então por isso que ficou 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E tenho quantas faces iguais a essa? Eu tenho 4, por isso que eu multipliquei por 4. Então agora é só cortar, ó. Esse 4 com o 4 da fórmula. Aqui ficou 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16 raiz de 3. Então pronto. A área lateral, né, é 16 raiz de 3 e a área da base ele já me deu, que é 16. Bom, como eu tenho 16 aqui e 16 aqui, eu posso colocar o 16 em evidência e abrir um parênteses. Se eu tiro esse 16, no lugar dele eu fico 1, porque na hora que eu multiplicar de volta, ó, 16 vezes 1 vai dar o mesmo 16. E se eu tiro esse 16, o que sobra é raiz de 3. Por isso que a resposta vai ser dessa forma aqui. Ó, 16 que multiplica 1 mais raiz de 3. É necessário colocar assim? De novo? Não, mas dependendo do exercício, é bom que você saiba fazer isso, tá? Agora vamos para o próximo. O próximo é o exercício 48. Determine a área total da pirâmide regular hexagonal, sabendo que a aresta da base mede 8 e a altura da pirâmide mede 12. Ok, então aqui eu tentei ilustrar aqui para a gente entender. Então a aresta da base vale 8, então cada pedacinho desse aqui, ó, é 8. Então a primeira coisa que eu vou fazer, calcular a área da base. A área da base ela está calculada de maneira errada aqui no exercício, então vamos corrigir. Olha só. Como aqui é um hexágono, o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. E como é que calcula a área de um triângulo equilátero? É só jogar nessa forma. Como eu tenho 6 triângulos iguais, eu multiplico por 6. Foi que deu erro aqui, olha só. Qual é o lado, então, do hexágono? É 8. Então, substitui 8 aqui, ó, no lugar do L. Então, vai ficar 8 ao quadrado dividido para 4. 8 ao quadrado vai dar 64. Dividido para 4 vai dar 16. Não é? Vamos lá, ó. 8
ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Dividido para 4 vai dar 16 raiz de 3. Aí, para ser a área da base, eu tenho que multiplicar essa resposta aqui por 6. E isso aqui vai me dar 96 raiz de 3. Tá? Então, essa aqui é a resposta verdadeira. Vamos continuar. Aí, o que acontece? Achei a área da base, agora vamos para a lateral. A lateral da pirâmide, ele me deu só isso aqui, a altura, que é 12, lá no centro da pirâmide. Aí, para me encontrar a área, eu tenho que achar as outras informações. Esse A1 aqui é a apótema da base, é essa linha aqui, ó. Ela vem da onde? Ela vem do centro até esse ponto médio aqui, ó, formando aqui um triângulo. Como a gente viu no exercício anterior, essa altura ela é calculada assim, ó. L raiz de 3 sobre 2 é a altura de um triângulo que equilátero. Então é só substituir. Foi o que eu fiz. Ó. No lugar desse L, eu coloquei um 8. 8 raiz de 3 sobre 2. Aí simplifica, ficou o quê? 4 raiz de 3. Então, esse A1 aqui, ó, desse triângulo interno, ele vale 4 raiz de 3. Ok. E esse Azinho aqui eu vou usar Teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó. A ao quadrado, depois vem o A1 é 4 raiz de 3 ao quadrado, e a altura da pirâmide é 12, ó. 12 ao quadrado. Esse 4 raiz de 3 ao quadrado é só fazer isso aqui, ó. 4 raiz de 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, corta a raiz com o quadrado, fica 16 vezes 3, que vai dar 48, que é esse aqui, ó. E 12 ao quadrado vai dar 144. Somando tudo, vai dar 192. Então, eu posso dizer o seguinte, que isso aqui vai ser A ao quadrado é igual a 192, passa em forma de raiz de 192. Aí, de novo, ó, por que ficou 8 raiz de 3? Porque 192 é o mesmo que eu escrever 64 vezes 3. Só que 64, qual é a raiz de 64? É 8. E a raiz de 3? Não tem. Então, por isso que ficou 8 raiz de 3. Não é obrigado a fazer isso, tá? Mas é bom aprender, tá? A simplificar. Pronto, então eu encontrei esse Azinho aqui, ó. Mas para que eu encontrei esse A? Olha no desenho, deixa eu apagar aqui para você entender. Olha no desenho. O desenho, a lateral, essa lateral aqui, ó, tem que ter uma altura. E essa altura eu chamei de A. E esse Azinho eu encontrei, ó, vai dar 8 raiz de 3. Mas para quê? Para me achar a face lateral. Essa aqui é a face lateral, ó. A base é 8, que o exercício me deu, ó. Então a base é 8. E essa altura é esse Azinho aqui que eu encontrei, que eu estou chamando de 8 raiz de 3. Pronto, e como é que calcula então a área dessa face? É um triângulo, ó. Base vezes altura dividido por 2. Ok? Mas são quantas faces nesse triângulo, nessa pirâmide? São quantas iguais a essa face lateral aqui? São quantas? São 6, né? Então eu multiplico aqui por 6. Então por isso que ficou assim, ó. 6 e multiplica base, a base é 8. Né? Isso aqui, vou até colocar assim, ó. Isso aqui é a minha base. Essa aqui é a minha altura, que é o Azinho que eu encontrei, ó. 8 raiz de 3 sobre 2. Aí o que eu faço? Simplifico onde der para simplificar, ó. Multipliquei 6 vezes 8 dividir por 2 vai dar 192 raiz de 3, ok? E a área da base é isso aqui multiplicado por 6, que vai dar 96 raiz de 3. Então, a área da base não é esse valor, é esse aqui, ó, 96 raiz de 3. Aqui também, 96 raiz de 3. Conclusão, na hora que eu somar 96 mais 192, vai dar 288 raiz de 3. Essa é a resposta certa, ó. Vai ser 288 raiz de 3. Ok? Porque eu tenho que somar o quê?
a área da base, que é o hexágono, mais as 6 áreas dos triângulos, que são as laterais, tá? Ok, então esse é o exercício 48. Vamos para o exercício 49. Olha, a soma das medidas de todas as arestas de um tetraedro regular. Bom, eu não falei sobre tetraedro na aula, mas só que se você pesquisar na internet, o que é um tetraedro? Tetraedro é uma pirâmide onde todos os seus lados são triângulos equiláteros. Então, olha só, imagina 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 faces. Todos eles são triângulos o quê? Equiláteros. Por isso que ele é chamado de tetra. Tetra vem de 4. Edro, porque estou falando de poliedro, ok? Então, todos os seus lados são iguais. Por isso que eu estou chamando aqui tudo de A. Tudo A. Então, eu tenho a face ABC, eu tenho a face ADC, eu tenho a face ABD e eu tenho a face BDC. Então eu tenho 4 faces. 1, 2, 3, 4. Por isso que é chamado de tetraedro, porque tem 4 faces. E as arestas são todas iguais, ok? Aí ele diz o seguinte, ó, a soma das medidas de todas as arestas de um tetraedro regular, que são iguais, é 72. Bom, quantos azinhos eu tenho aqui? Ou seja, quantas arestas? Então, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E eu disse que 6A corresponde a quanto? 72. Aí passa o 6 dividindo, né? Então, ficou 72 dividido para 6. É o meu A. E 72 dividido para 6 vai dar 12. Então, cada azinho desse vale 12. Tá? Aí a pergunta é, calcule a área total do tetraedro. Bom, o tetraedro é formado por 4 triângulos equiláteros. 4 triângulos assim. Então é só pegar o que? Essa formulazinha aqui, né, do triângulo equilátero e multiplicá-la por 4. Foi o que eu fiz. Peguei e multipliquei a formulazinha por 4. Então no lugar do L, quanto que é o L? O L é o Azinho aqui, ó, vale 12. Então ficou 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cortei esse 4 com esse 4, ficou apenas 12 ao quadrado, que dá 144 raiz de 3. E é a resposta que ele me deu. Ok? Então, assim, a questão de prática, de fazer bastante para você aprender. Tá bom? Então, a gente se vê aí na próxima aula, né? Que já é em janeiro. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço.